Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Tiago. Glória a Deus, na Epístola Universal do Apóstolo Tiago, no capítulo 1. Nós vamos estar lendo a partir do versículo 5. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus. Que Deus abençoe cada irmão, cada irmã, cada pessoa que se dispôs em estar aqui ouvindo a palavra do Senhor. E aos nossos amigos, irmãos que acompanham pelo YouTube, você que faz o seu pedido de oração, compartilhe as mensagens com outras pessoas, que Deus também venha te abençoar também, aonde você estiver agora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Tiago capítulo 1, versículo 5 diz assim: E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, e nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançado de uma para outra parte. Não pense que tal homem receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração vacilante é inconstante e em todos os seus caminhos. O homem de coração vacilante é inconstante em todos os seus caminhos. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra e que o Senhor continue a falar conosco. É o que nós te pedimos, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Meus queridos, quando a gente lê a Epístola Universal do Apóstolo Tiago, e a gente percebe algo importante que é nos passado, porque todos nós queremos ser bem-sucedido na nossa caminhada, na nossa trajetória, no nosso trabalho, na nossa família, em todas as áreas da nossa vida, na nossa vida espiritual, todos queremos ser bem-sucedidos, isso é natural. Mas o versículo começa dizendo: e se algum de vós tem falta de sabedoria, então peça a Deus, que Ele dá. Quando a gente vê esses versículos que lemos aqui, nos traz a memória que, para que nós venhamos ser bem-sucedidos, nós precisamos ter compromisso, responsabilidades, e nós não podemos ser, como está escrito nos versículos seguintes, inconstantes. Porque vivemos numa atualidade onde as pessoas não têm mais constância, as pessoas não têm mais firmeza, muitas pessoas andam cambaleando, andam vacilantes, sem propósito, sem um projeto, e isso é ruim. Então, dentro desses versículos aqui, nós aprendemos que para ter sucesso na nossa vida, e temos que tomar muito cuidado para que a inconstância não chegue na nossa vida, pois ela causa danos terríveis e nos deixa improdutivos. Não conseguimos prosperar, seja na área que for. Alguém inconstante, ele jamais prosperará. E hoje nós vamos falar sobre esse assunto aqui. E uma coisa importante que nós devemos entender para que nós venhamos ter sucesso: precisamos viver a natureza de Deus, precisamos ser cheios de Deus. Porque quando Jesus se apresentou a Nicodemo, ele diz: é necessário nascer de novo. Ou seja, se a natureza de Deus não está em nós, jamais teremos a visão de Deus. Porque o que nos faz ver a glória de Deus, o que nos faz ser permanentes, confiantes, não é a nossa força, é a força que está dentro de nós. E essa força não vem simplesmente da nossa força física, mas é uma força que vem do alto. E esta força se chama Espírito Santo de Deus.
É por isso que o apóstolo Tiago está dizendo: quem não tem sabedoria, peça a Deus que Ele dá, mas peça com fé. Alguém que não tem fé, não tem como ser constante, porque alguém que não tem fé, a Bíblia diz que quem não tem fé, não pode agradar a Deus. É necessário que todos que se aproximam de Deus, tenha fé, tenha certeza, tenha convicção, que o Deus que você serve, não é um Deus que está pregado, fixado na parede. O Deus que você serve não é um Deus morto que não ressuscitou. O Deus que nós servimos é um Deus vivo, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, é o Deus que nós servimos, é o Deus que movimenta, é o Deus que tem os seus atributos. Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele está em todos os lugares, Ele está em todos os momentos, e esse Deus é o Deus inexplicável, é o Deus que opera grandes maravilhas. Mas para que os milagres de Deus, para que as bênçãos do Senhor nos alcance, precisamos estar embasado, crendo, confiando todos os dias, dizendo: a luta pode vir, a diversidade pode se apresentar, mas você está firmado numa fé viva, numa fé que conquista, numa fé que avança e segue adiante. Então ele está dizendo: peça com sabedoria, peça sabedoria a Deus, mas pede com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que não tem direção certa. Então, a natureza de Deus precisa estar em nós, o poder de Deus precisa estar em nossas vidas, e a sabedoria tem que estar na nossa vida. Sabemos que Salomão pediu sabedoria, e foi-lhe dado sabedoria, e se tornou o homem mais próspero, mais rico, o homem que fez obras surpreendentes. Enquanto muitos sacrificavam um número de bois, ele sacrificou 1000 bois. Ele sacrificou muito a Deus. Ele teve a visão, porque o homem de Deus, quando recebe a natureza de Deus, a sua visão terrena não existe mais. Ele passa a ver com os olhos do Espírito Santo. Ele passa a ver e encontrar oportunidade aonde ninguém consegue ver. Ele começa a entender que o Deus que ele serve não depende de crise, não depende de circunstância, não depende de lugar A ou lugar B. Ele pode estar no deserto, mas se ele está no deserto, ele é abençoado no deserto, porque nós bem sabemos que Adão fracassou no paraíso, mas Jesus foi vitorioso no deserto. Foi no deserto que Elias venceu, foi no deserto que Baal foi envergonhado, e juntamente com todos aqueles que adoravam. Não é o lugar que vai fazer o profeta, é o profeta que faz o lugar aonde ele está. Então entenda, Tisbe foi conhecida não pela cidade pequena que era, mas Tisbe foi conhecida pelo profeta chamado Elias. Então Planaltina de Goiás será conhecida por homens e mulheres de Deus que fazem a diferença, que crê no sobrenatural e acredita que o milagre vai acontecer. E a Bíblia continua dizendo que alguém fica levado de vento, lançado de uma parte para outra. Não pense, homem, que receberá do Senhor alguma coisa. Alguém que é inconstante não receberá de Deus nada. E o versículo que lemos, o 8, diz: e o homem de coração vacilante é inconstante em todos os seus caminhos. O homem de coração vacilante. Se nós olharmos o Salmo de número 1, nós vamos ver que a Bíblia está dizendo: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E nesse salmo, nós vemos que a Bíblia vai falar de 2 coisas importantes. A primeira, árvore. A segunda,
folhas. Quando a Bíblia diz que o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, ele será como árvore à beira do ribeiro, que tem as suas raízes, e mesmo havendo falta de chuva, ele está bem alicerçado e firmado, porque as suas raízes estão profundas. Mas o crente inconstante, ele se parece com uma folha seca, porque a Bíblia compara o ímpio como uma folha seca, que o vento leva para onde quer. Então nós precisamos pedir a Deus que nos dê constância, para que nós possamos ser diferentes, porque não tem como Deus trabalhar onde não há constância, aonde não há um compromisso firme. Mateus capítulo 7, 24 ao 27, fala da casa que foi edificada na rocha e outra na areia, e vieram os ventos, e a casa que estava na rocha suportou. Entenda uma coisa: ser inconstante não é você passar por momento ruim. Ser inconstante, ser constante não é você não passar por luta. Ser constante não é você chegar dia na sua vida que você não tem força nem para abrir a boca para dar um glória a Deus. Não é. Ser constante não é isso. Agora, ser inconstante mostra totalmente contrário às reações dessa pessoa em momentos de dificuldade, em momentos de lutas, de crises, seja na área que for. Só permanece na casa de Deus quem tem raiz, só permanece na casa de Deus quem tem base firmada na rocha. Não é na rocha, nas bases fundamentais desta igreja, desse templo, é na rocha chamada Cristo. Crente tem que estar alicerçado em Jesus, crente precisa estar embasado na palavra, mas a inconstância nos dias que vivemos é muito grande, e tem pessoas como palha, que o vento está levando de um lado para o outro, não tem estabilidade. Como você tem se comportado? Como nós temos nos comportado? É interessante que a fé vacilante é assim. A pessoa que tem uma fé que vacila, uma hora ele está bem, uma hora ele está mal. Uma hora ele está sorrindo, uma hora ele está de semblante fechado. A pessoa que tem uma fé inconstante, uma hora ele crê, outra hora ele não acredita em nada. E assim muitas pessoas estão vivendo. Uma hora ele está animado, outra hora está desanimado. Pessoas de fé inconstante. Por isso o conselho que eu te dou nessa noite é: crie raízes, lance fundamentos, seja firme, tenha projeto, tenha objetivo, tenha visão de águia. Peça ao Senhor, se está faltando a sabedoria, e talvez você não encontrou ela dentro da igreja, numa ministração do pastor Roberto, do pastor Adriano, do pastor Jefferson, do pastor Adriano, do pastor Cairo, você não encontrou, mas alguém que pode te dar sabedoria além, e esse alguém se chama Espírito Santo de Deus. Ele pode te dar a direção que você está precisando, ele pode trazer a resposta que você tanto precisa, ele pode abrir a porta que ainda está fechada. Mas uma coisa Deus está dizendo: ele não pode operar aonde existe a inconstância. Você já começou a fazer alguma coisa e não terminou? E como que é que você se sentiu? Como que é ruim a gente iniciar algo e de repente a gente deixa aquilo pelo meio do caminho? É tão desprazeroso para a gente. E o que é que as pessoas não falam a respeito? Por isso Jesus disse: ó, quando for construir uma torre, senta, analisa, para ver se tem condição de fazer esta obra.
para que não se dê no caso de parar ela pelo meio do caminho e alguém passando dizer: olha lá a obra que foi começada. Eu sabia que aquilo era fogo de palha, eu sabia que era inconstante, ali não tinha raiz, ali não era mulher de Deus nem homem de Deus. Porque quando a gente para pelo meio do caminho, algo que a gente começa, a gente passa para as pessoas que estão ao nosso redor uma visão negativa, uma visão de desânimo para muita gente, e as pessoas não creem mais, deixam muitos que não têm ainda uma fé que nós temos, muito mais desmotivado relacionado à fé. Mas quando alguém olha alguém que mesmo na luta, na dificuldade, na peleja, nas batalhas, se arrastando, e alguém olha e diz: agora para, agora não tem condição, mas de repente dá a volta por cima, e alguém olha e diz: não acredito que é ele, não acredito que é ela, o que foi que aconteceu? E aí você já chamou a atenção dos espectadores, e muita gente está olhando dizendo: Deus é com ela, Deus é com ele, olha o que Deus está fazendo, olha o que Deus está realizando. Sabe o que é isso? Porque este permaneceu constante. Quem não tem propósito, objetivo, foco, quem não busca nada, é difícil esta pessoa ter compromisso. Talvez você entrou aqui nesta noite, você que me ouve, que me assiste, não sei o dia e nem a hora, mas eu te digo uma coisa: você tem objetivos, tem projetos dentro da obra, na obra de Deus. Você tem projetos com o Senhor, no ministério, porque tem muita gente ao léu, tem muita gente perdida dentro da igreja, tem muita gente que não sabe a posição que ele tem e nem sabe o que ele quer. Na verdade, são pessoas que estão desmotivadas, pessoas sem expectativa, mas não tem como essas pessoas, se você chegar para muita gente hoje e perguntar: qual é o seu objetivo? Ele diz assim: não sei. E nós não podemos ser vazios em dar uma resposta. Meu objetivo é adorar, meu objetivo é ganhar almas para o reino de Deus, meu objetivo é desenvolver o meu ministério na palavra, no louvor, no evangelismo. Meu objetivo é ajudar os órfãos, as viúvas. Meu objetivo é ir lá no mundo buscar as meretrizes, buscar lá aquelas pessoas que estão arruinadas, acabadas, e trazer para os pés de Jesus. Foi para isso que Jesus me chamou. Meu objetivo é fazer uma grande obra nessa cidade, para que o nome de Jesus Cristo seja glorificado. Mas vivemos um tempo onde pessoas inconstantes, levadas por vários sentimentos, no momento quer e daqui um pouco não quer mais nada. Então, meus queridos, nós precisamos ter objetivos e certeza do que queremos. Você não pode estar aqui na igreja por causa do pastor, você não pode estar aqui na igreja por causa de uma amizade. É bom ter amigos, é bom e é respeitável amar uns aos outros, mas você tem que estar aqui sabendo que você é um soldado de Jesus, que você é alguém que Jesus escolheu, talvez antes que fosse formado no ventre da sua mãe, Jesus já havia lhe escolhido, lhe separado, e você tem que ter essa convicção, você tem que ter essa certeza, porque fé, isso é você acreditar naquilo que não está vendo ainda, mas você tem, aleluia, uma visão, você tem sonho, você tem revelações de Deus, e Deus está mostrando: fica firme, fica no propósito, porque vou eu te abençoar, vou eu salvar a tua família, vou eu alargar as tendas do teu ministério. Nós temos aqui alguns exemplos da Bíblia. Se fosse falar aqui, nós falaríamos a noite toda, mas eu anotei aqui: José venceu porque foi constante. Porque em Gênesis capítulo 39, do versículo 7 a 9, a Bíblia vai dizer que uma certa ocasião, um momento que José está no Egito,
A Bíblia diz que a mulher de Potifar, olhando para ele, disse: mas que jovem bonito, inteligente. E ela quis deitar com José. Esperou o momento oportuno, chegou nele e disse: deita comigo. Ele disse: não posso. Por quê? Porque eu tenho um compromisso. José venceu todos os obstáculos, foi lançado na masmorra, mas não deixou de acreditar no sonho que Deus havia lhe mostrado. Alguém que tem, aleluia, constância, tem objetivo, tem responsabilidade, tem compromisso, ainda que tudo esteja desfavorável, ainda que esteja em lugares que não estão lhe trazendo benefício, ele continua crendo nas promessas que Deus lhe fez. E então José, mesmo nas masmorras, mas ainda liderava, porque aonde o homem e a mulher de Deus está, ele é luz no meio das trevas, e não tem como ocultar a luz no meio das trevas. Não se acende uma luz e não se esconde uma cidade edificada sobre um monte. Você não foi chamado para se esconder, você não foi chamado para se acovardar, você foi chamado para brilhar. E então José se torna governador do Egito. Seus irmãos vão até lá numa seca terrível, 7 anos de fome. As nações iam ao Egito, onde tinha suprimento pela revelação de Deus, pelo sonho e a interpretação de José. Aos sonhos de Faraó. Era administrador. Depois de Faraó, quem dava ordem era ele. Olha o que Deus faz na vida de quem é constante, mesmo sendo vendido, mesmo sendo humilhado, mesmo sendo condenado injustamente, ele permaneceu firme, porque quem nos justifica é Deus. Quem nos justifica é Deus. Se alguém fala mal de você e você quer parar, você está errado. Você está errado, equivocadamente errado, porque Jesus é quem te justifica. Não espere servir Jesus e levar tapinha nas costas, elogio, porque isso é temporário, porque pedradas, apunhaladas virão, mas quem tem Jesus tem tudo, e quem crê e é constante tem fé, vence. Então José agora está no topo. Seus irmãos chegam, ele se revela a ele: é José. Que coisa linda, né? Falar de José governando. As pessoas gostam de resultados, mas ninguém quer saber o processo que você passou para chegar até aqui. Falar de resultados é lindo. Olha como é que ele está bonito. Olha aqui o pastor Jefferson, olha o pastor Adriano, olha a irmã, olha o fulano, que coisa linda. Vai contar a história, vai sentar e conversar. Quantas noites mal dormidas, quantas provas, quantas lutas, quanta dificuldade, e como que você resistiu, conseguiu chegar até aqui. Claro que é Deus, mas através do nosso posicionamento e o nosso compromisso. Jó só venceu porque foi constante. Tiago capítulo 5, 10 e 11, a Bíblia diz que o Senhor começa dizendo: observaste os profetas, o que eles faziam. Mas começa dizendo e falando: vocês, o lavrador, quando prepara a terra para semear a terra, semear semente na terra, ele aguarda o tempo necessário para que depois venham as colheitas. Aí ele fala dos profetas: tomai por exemplo a aflição e a paciência dos profetas que falaram em nome do Senhor. Olha bem, a paciência, passaram por aflição. Eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso.
Ei, Jó se tornou alguém muito mais rico, mais próspero, mais abençoado, mas quando conta a dificuldade, o processo, as percas que Jó teve, há muitos que olham e dizem: eu não suportaria isso, mas o que foi que fez ele suportar? Foi Deus, foi a sua fé, foi o compromisso com Deus. Crente que é inconstante, na primeira luta ele vai embora. O que fez Jesus vencer? Lucas 9:51, versículo até o 56, a Bíblia vai dizer o seguinte: que Jesus está operando milagres, Jesus está visitando a cidade por volta de Jerusalém, nos territórios. Jesus repreende os demônios, Jesus cura os enfermos, Jesus ressuscita os mortos, Jesus faz grandes maravilhas. Mas era muito bom, porque até Judas pensava o seguinte: esse homem vai ser um político forte, Roma vai cair, porque a multidão que acompanha esse homem é muito grande. Mas ele não tinha a visão de Deus. Sabe o que Jesus está dizendo? E aconteceu que, completando-se o dia para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir aonde? A Jerusalém. Mas se o Senhor for para Jerusalém, tu morre. E qual era o propósito de Jesus? Ele veio, nasceu em uma manjedoura. Era aquele que o profeta Isaías profetizou que ele seria escarnecido, humilhado, ele seria massacrado e teria morte de cruz. E a Bíblia diz que Jesus tinha um propósito. E qual era o propósito? Não era ser governador, não era ser grande e reconhecido pelos homens na força terrena, era vir para salvar eu e você. Mas chegou a hora, chegou o momento, e Jesus está dizendo: agora eu tenho que ir para Jerusalém, porque está chegando a hora. O que é isso? Propósito. Mas lá tu morre, mas é o propósito, ainda que seja a morte. Quem tem propósito tem firmeza e não vacila e crê. Se Jesus fosse inconstante, ele dizia o seguinte: estou indo, estou caindo fora, tchau, vou passar pela agonia do Getsêmani, vou ser preso, humilhado, condenado. Não, mas Jesus tinha propósito, e a morte não pôde vencer Jesus. Quem tem propósito não morre. Quem tem propósito apenas passa da morte para uma vida eterna. Não precisa ter medo de homens, não precisa ter medo de ninguém. Se você está cumprindo a obra de Deus, fazendo a vontade do Senhor, a sua palavra, fique em paz, porque Deus está contigo. 2 Coríntios 4, Paulo venceu porque era constante. 2 Coríntios 4, 16 até o 18, esta é uma palavra que fala muito ao nosso coração. Por isso não desfaleçamos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação nos produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. E não atentando nós para as coisas que se vê, mas para as que não se vê, porque as que se vê são temporais, passam, vai embora, mas as que não se vê, estas são eternas. Aquilo que passa aqui é que tudo passa. Aquilo que é mais lindo, que é bonito aqui, vai passar, vai ficar. Mas aquilo que Deus tem para mim, para ti, é maior. O que Deus tem para a sua vida é muito maior. Então Paulo venceu, porque perseverou, porque acreditou, porque estava firme na presença de Deus. A inconstância é falta de firmeza, falta de perseverança, falta de estabilidade. Uma pessoa inconstante começa muitas coisas, mas dificilmente vai terminar. Você já viu por aí
Toda hora a gente vê. Pessoas inconstantes começam muitas coisas, mas desistem muito fácil. Hoje começam com entusiasmo, amanhã já desiste. Em um momento está cheia de fé, e em outro momento está dominado pela dúvida. Veja que a Bíblia compara o inconstante, como nós lemos no início, no Tiago 1,6, de um lado para o outro como a onda do mar. Então, meus queridos, não tem como vencer, não tem como desfrutar das bênçãos de Deus com inconstância. A inconstância impede o crescimento. Lembra que Paulo disse: vocês já eram para estar como adultos, mas vocês continuam como meninos. Por quê? Porque a inconstância paralisa o crescimento. Tem pessoas que não desenvolvem, não crescem, não evoluem, porque ele está satisfeito em ter o nome escrito no livro da vida, e eu vou para o céu e acabou. É errado não, mas eu te dou conselho, porque a Bíblia diz que além de herdar a vida eterna, ele tem bênção para você aqui. Se você é um crente que diz: a riqueza vai me lançar no inferno, a riqueza vai acabar comigo, está errado. A riqueza não faz mal para ninguém, a não ser para aqueles que são dominados por ela. Mas alguém que tem recursos e usa dos recursos que tem para a honra e glória do nome de Jesus, isso é bênção, é maravilha. Dinheiro nunca foi problema para homem e mulher de Deus. Riqueza nunca foi problema na vida de homem e mulher de Deus. Por quê? Porque quando a pessoa não tem caráter, ele se corrompe no primeiro obstáculo que ele enfrenta. Mas alguém de caráter, pode vir o que vier, ele vai permanecer firme, glorificando e exaltando o nome de Jesus. Quer na bonança, quer na riqueza, quer na pobreza, quer na luta, quer na bonança, quer na vitória, é glória para quem merece glória. Jó estava dizendo: ainda que o Senhor me mate, ainda que Ele tire a minha vida, porque eu não tenho mais nada material, dizendo, perdi família, perdi tudo, ainda que Ele me mate, ainda assim, eu vou glorificar, eu vou exaltar o nome do Senhor. Isso é que é fé, e essa fé está desaparecendo, essa convicção desses crentes, chamado crente doido, está sumindo, porque hoje é um crente light, é o crente Nutella, é o crente do miojo, é o crente que qualquer coisinha está passando mal, está desmaiando, segura senão eu caio, me ajuda que eu estou caindo, estou cambaleando. Mas o crente que tem a presença do Espírito Santo, venha o que vier, é o crente casca grossa mesmo, é casca grossa. O que é casca grossa? É alguém que recebe os embates, bate a poeira, põe de pé e prossegue. Quem tem casca grossa, quem tem a vida na presença de Deus, ninguém vai pará-lo. Tem gente que muda constantemente, muda de igreja. Tem gente que toda hora está no lugar. Vai, irmão, e aí, como é que está o pastor Roberto? Pastor Roberto? Não, eu estou no pastor fulano. Qual pastor? Não, agora eu estou no outro. Tem gente que é assim, muda constantemente de igreja, de trabalho, de profissão, ninguém nem sabe o que ele é. Ele é aquele bombril que é 1001 utilidade e não faz nada. É 1001 utilidade e não consegue resolver nada, né? Aquele ditado que diz por aí: quem olha para 2 coelhos fica sem nenhum. Quem corre atrás de 2 coelhos não pega nenhum. Tenha objetivo, tenha propósito, tenha compromisso, tenha responsabilidade, porque Deus vai manifestar a glória de Deus dele e entregar vitória para quem é constante. Está chovendo? Está constante. Está com calor?
está constante. Está sofrendo, é constante. Está perseguido, é constante. Está doendo, é constante. Está sarado, é constante. Tem dinheiro, é constante. Não tem dinheiro, é constante. A porta está aberta, é constante. A porta fechou, é constante. A tribulação chegou, é constante. Sem luta, sem prova, é constante. Assim é o crente que vai morar no céu. Quero passar para a igreja nessa noite algumas recomendações para que você não seja inconstante. A primeira coisa, primeiro passo para vencer a inconstância. A inconstância não é responsabilidade de Deus. A inconstância não é responsabilidade das pessoas. Você já viu alguém querer justificar a sua falha, o seu fracasso em alguém? Em dizer assim, olha, foi por causa de fulano, porque se não fosse ciclano, eu não tinha feito isso. Se não fosse o fulano de tal, e tem alguns que vai além, diz assim, foi Deus que nem olhou para mim. Estou revoltado. Quero nem saber de negócio de crente. Só recebi decepção. Pensei que era uma coisa e era outra, irmão. Crente inconstante, crente vulnerável, crente que está como palha seca, crente que não tem raiz, crente que queria chegar e queria ser apresentado, crente que queria ser visto e não apresentar Deus que está na vida dele. Estamos vivendo esse tempo de pessoas de posição, pessoas que quando recebe a consagração, vai embora, aí não quer mais ser um pastor da congregação, quer ser o pastor presidente fulano de tal. Sabe o que é isso? Meninice, infantilidade, pessoas fracas, pessoas que não têm base. Daqui a pouquinho vem a queda, vem a ruína, aí fica murmurando e dizendo, foi por causa do ar, foi por causa de Deus. Não, foi por causa minha. O erro é meu, a culpa é minha. Olha o que diz em Lamentações 3, versículo 39. De que se queixa o homem, a não ser dos seus próprios pecados e delitos? Será que o fulano tem culpa no meu fracasso? Será que Deus foi o causador do problema? Claro que não. Porque lá está escrito, do que se queixa, pois o homem vivente queixa cada um dos seus pecados, seus erros e falhas. Deus não assume responsabilidade que é minha. Deus não assume responsabilidade que é do pastor Jefferson. O que ele tem que fazer, o que a nossa irmã precisa fazer, o que a irmã Laís tem que fazer, Deus não faz. Vamos deixar essa meninice, essa infantilidade de achar que só porque eu vim no culto, agora Deus faz tudo. Ei, você precisa provocar seu milagre. Você precisa ir em busca dos seus ideais. Você precisa prestar o concurso público. Você precisa entrar numa faculdade. Mas para isso existe regra, existe processo. Você precisa fazer um vestibular, alguma coisa. Mas para isso você precisa ter compromisso e responsabilidade. Aí os irmãos foram evangelizar. Aí quando vamos passar lá na casa do irmão fulano, chegou lá, o irmão está cantando, balançando na rede. Eu quero trabalhar para o meu Senhor, e a rede balançando. Eu quero andar a alma com amor. Aí vai.
Aí não adianta a gente falar assim: Jesus visita, Jesus faz isso, Jesus vai lá, Jesus vem aqui, Jesus faz desse jeito. Mas Jesus já disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho, visitai os enfermos, curai os doentes. É a autorização já foi dada. Mas Jesus não vai descer do céu para fazer o que ele já fez lá na cruz. Já entregou tudo na nossa mão, ele já venceu o inimigo, ele já tomou, aleluia, o domínio sobre todas as coisas. E ele disse: eis que eu vos dou autoridade, em meu nome expulsarão os demônios, em meu nome falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Mas como que vai curar se ninguém vai? Deus apresenta oportunidades todos os dias, a gente quieto. Ora, fala de Jesus, se preciso faça o apelo, ganhe almas para o reino de Deus. Constância, permanência. Deus não vai fazer o que nós temos que fazer. Muitos, embora em seus próprios projetos, tem gente que é assim, ele tem projeto, mas é dele. Tem gente que ele faz orações egoístas para ele. Por isso a Bíblia diz: pedis e pedis mal, porque pedis para gastardes nos vossos deleites. Eu quero um carro para curtir, eu quero um carro só para mim andar aí, para o povo ver que eu sou o fulano de tal. Eu quero cursar uma faculdade, quero ser um doutor, para o povo olhar e dizer: aí é importante. Não é assim. Tudo que nós vamos fazer seja para a glória de Deus. Se eu quero uma casa, é para glorificar o nome de Jesus. Se a porta e o meu salário for melhor, é para honrar e glorificar o nome do Senhor. Se Jesus me der um carro, é para mim fazer a obra de Deus quando precisar fazer. Meu irmão, mas a realidade não é isso. Aí as pessoas fazem os seus próprios projetos, entra no embalo, não consulta a Deus, não consulta a sua liderança, manda a cara e vai. Aí vai daqui, vai dali, eu sei, eu faço, eu sou fulano de tal, respeitado, reconhecido. E quando fracassam, querem culpar Deus. Deus não olhou para mim. Entenda que nós precisamos entender que a nossa inconstância não é responsabilidade de Deus e nem do nosso próximo. A inconstância que vivemos é problema nosso, é erro nosso, é falha nossa, e nós não podemos terceirizar problemas para ninguém. O meu fracasso, se eu fracassar, foi eu que fracassei. Olha o que diz Salmo 51, a Bíblia diz que Davi está dizendo no versículo 3 e 4, Davi está clamando e dizendo, olha aí, Salmo capítulo 51, Davi está dizendo, Senhor, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz aos teus olhos o que era mal, para que sejais justificado quando falares, e puro quando julgares. Veja que Davi está assumindo a responsabilidade. Veja o 10, ainda o que ele diz no versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Próximo. Não me lance fora da tua presença, e não retire de mim o teu Espírito Santo.
Irmãos, entendamos que a culpa do fracasso, nós não temos que terceirizar e dizer: foi fulano, foi ciclano, foi isso, não, foi a mulher que tu me deu, foi o obreiro que foi levantado. Não, o nosso fracasso, a culpa é nossa, o erro foi nosso. Mas fui traído. É porque você confiou em quem não devia confiar, você deu liberdade para quem não deveria dar, você conversou com quem não deveria conversar. Ninguém nasce rebelde, a rebelião é criada, ela vai aumentando pouco a pouco no coração das pessoas, e nós vivemos num século onde há pessoas rebeldes por todos os lados, estão dizendo estar com Cristo, mas estão distante da presença de Deus, porque a obediência gera milagres extraordinários na nossa vida. Ei, se alguém é obediente, tem a bênção. A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 28, a Bíblia vai falar acerca da bênção e acerca da maldição. Quem faz o que é errado está debaixo da maldição, mas quem anda nos caminhos do Senhor e é obediente, tem vida, tem luz, tem vitória, tem conquista. Eu não obedeço o homem, vai obedecer quem? A girafa, o leão? A Bíblia é clara, é porque esse povo não lê Bíblia. Se você diz que ama a Deus, se você não consegue amar o teu irmão que tu vê, como é que tu vai amar a Deus a quem não vê? Esse negócio de pisar nos princípios, quebrar as regras, passar por cima, dizendo que é homem de Deus, meu irmão, sai fora. Porque homem e mulher de Deus tem posicionamento. Homem de Deus erra. Homem de Deus falha. O homem de Deus pode cair, pode, mas ele cai, mas Jesus levanta. Nunca julgue alguém pelo momento. E hoje nós vivemos isso. A pessoa faz uma história linda. O dia que ele comete um erro aí, é pedra, mata, é pedra. Não julgue a pessoa pelo momento que ele está vivendo, mas olha a trajetória de vida que esse irmão tem, que esse obreiro tem, que essa irmã tem, que essa família tem. Conversa, olha primeiro para depois falar. Então, meus queridos e amados irmãos, nós precisamos pedir a Deus que nos dê ânimo, porque se alguém não tem ânimo e nem paixão, ou tem desistido no meio do caminho, a culpa é exclusivamente nossa. Não é Deus, não foi ninguém, foi nós mesmos que não vigiamos. É a gente que abriu precedentes para que o inimigo então fizesse o que ele queria fazer. O primeiro passo para vencer a inconstância é assumir responsabilidade. Não existe constância sem responsabilidade. Porque quando a gente é constante, a gente é responsável. A gente tem compromisso. O segundo passo diz assim: baseie as suas decisões no compromisso e não nos sentimentos e desejos. Jó capítulo 22, versículo 28 diz assim: o que você decidir se fará, e a luz brilhará em seus caminhos. Olha aí, determinando tu algum negócio, na outra versão, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teu caminho. Então é o que você decide hoje, é o que Deus vai fazer na sua vida. Você viu como é que nós vivemos num momento onde as pessoas estão agindo pela emoção, por um sentimento ou um desejo, e logo essa pessoa cai. Quantas pessoas aceitam Jesus e nunca mais voltam? Não sei se os irmãos viu quando aquele pastor pregou no domingo e alguém mandava que a menina viesse, ele disse: não é assim.
Se não tem certeza que quer Jesus, fica aí. Porque Jesus, ele não obriga ninguém a servi-lo, mas também ele não chama ninguém para ser inconstante. Jesus não quer chamar ninguém para que viva em duplo pensamento, cocheando em dois pensamentos. Jesus chama homens e mulheres compromissados. Agora que nós vamos entender o quê? Muitas vezes tomamos decisões movidos por sentimento ou desejos momentâneos, mas eles mudam com o tempo e nos tornam instáveis, vulneráveis, fracos. Porque isso passa. Se eu vim para a igreja com segundas intenções, não vou me firmar. A torre de Babel era uma torre alta ou não? Grande ou não? Sim. Era uma obra bonita, aparente? Sim. Mas qual era o objetivo? Era para exaltar o nome de Deus? Não. E quando pessoas chegam na casa de Deus com segundas intenções e não se convertem de verdade, Deus observa todas as coisas. E sabe o que aconteceu na Torre de Babel? Deus resolve visitar a obra. Você acha que Deus não faz isso? De vez em quando Deus desce e diz: vou visitar fulano. Eu quero ali ver o que é que ele vai, se ele ainda vai continuar com essa brincadeira, com essa murmuração, essa reclamação, essa intriga, essa dificuldade. Aí a Bíblia diz que Deus desce, aí o povo, aí o camarada fala assim: me manda a colher, o cara jogava o tijolo. Uai, não, manda, ele confundiu a língua, e o povo, dispersou. Lugar que não tem a presença do Espírito Santo, lugar que não tem estabilidade, não tem compromisso, de vez em quando Deus vai mandar embora, porque a Bíblia diz que os que agem de engano não permanecerá na casa de Deus. A casa de Deus é para homens e mulheres compromissados, homens e mulheres que não é levado por qualquer vento de doutrina. Agora a pessoa vai pregar numa igreja, chega lá, muda para a igreja que foi pregar. Cuidado, viu? Os obreiros aqui que saem para pregar, quando chega lá e tem aquele: vem cá, varão, e aí, você é uma benção, hein? Rapaz, você aqui ia arrebentar a boca do balão. Quer vir para cá não, varão? Aí o varão já fica tudo balanceado. Quem não é de Deus, agora o homem de Deus fala: pastor, ele nem entra, irmão. Quando o homem percebe, esses malandros aí percebe que o homem é mulher ou é homem de Deus, ele nem entra. Mas quando ele vê brecha, ele quer entrar. E pessoas vulneráveis, daqui um pouco, eu vou lá no fulano de novo. Aqui eu não estou tendo oportunidade. Passo um mês sem pregar, e tem uns que pegam o microfone que falam: mas tinha tempo que eu não pregava aqui, menino. Pastor Josa, tem gente que acha que isso aqui é fácil. Acho que é só subir aqui e falar o que eu quero. Aqui é responsabilidade total. Porque a Bíblia diz que aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja. Paulo recomendou Timóteo dizendo: olha, toma cuidado. Cuidado com o que você faz, com quem você conversa, aonde você anda. Porque você pode tanto levantar como pode derrubar. Então a gente tem que tomar cuidado. A obra de Deus não é brincadeira. E tem muitas inconstâncias por causa dessas coisas. É igreja para todo gosto. Aí as igrejas que cobram, que diz: ó, irmão, muda, tem que ter vida no altar, tem que parar com isso aí. Essas igrejas sofrem. Tem sofrido por quê? Porque as portas largas estão cheias. Mas quem tem visão de Deus não se preocupa com quantidade, mas sim com a qualidade. Um rebanho que está cada dia melhorando, progredindo, crescendo, evoluindo para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Tá, pessoa que age por sentimento e desejos não vai muito longe. Agora, o compromisso já é diferente, é o contrário, é firme, não depende de que sentimos,
Quem tem compromisso não precisa ficar sentindo. Eu acho que Deus, estou sentindo, irmã, estou sentindo. Senti Deus hoje no culto, ô glória. Aí o pastor Adriano fala assim: dá glória quem sente, dá glória quem não está sentindo. Quem está sentindo dá glória, quem não está também dá glória que vai sentir. Mas tem gente assim, não é? Eu não senti Deus. Pessoas que andam por sentimentos, pessoas que andam embasada em sentimentos dessa maneira, ele não consegue entender. Agora, o compromisso quem tem não depende do que sente, mas da responsabilidade que assumimos. É esta a diferença. Por exemplo aqui, nem sempre temos disposição para acordar cedo e ir para trabalhar. Os irmãos saem aí talvez 4 horas da manhã, 2 horas da manhã. É todo dia que você acorda assim, falando assim: eita, aleluia. Que trabalho gostoso, Jesus. Tem dia que você fala assim: hoje eu vou ter que enfrentar a fera. Oh, meu Deus, me ajuda que chega logo a idade para mim me aposentar. Mas você vai ou não? Vai. Por quê? Por causa do compromisso. Se eu não for, não tenho café. Se eu não for, a grama não é podada. Se eu não for, a parede não é erguida. Se eu não for, a recepção fica sem ninguém. Então você enfrenta chuva, você enfrenta granizo, você enfrenta frio, você enfrenta o calor, você anda à distância a pé, e quando o ônibus quebra, você passa de um ônibus para o outro, mas você chega lá correndo, suado, diz: olha, hoje atrasei, que o negócio no cabelo desse jeito, mas foi dessa maneira, com um sapato trocado. Eu lembro que a irmã uma vez saiu de casa agoniada, fora do horário, quando ela olhou dentro do ônibus, no escuro, levantou, quando olhou, um pé de um sapato de um e de outro, falou: misericórdia. Mas não vai, voltou para casa, não foi com o sapato trocado, trabalhou, voltou para casa, contou o testemunho, por causa de quê? O compromisso. Nós não podemos andar baseado em sentimentos ou desejos, mas num compromisso. Por isso que essas pessoas vêm, aceitam Jesus e não voltam, porque é só o momento. Emocionou no momento, sentiu alguma coisa e disse: meu Deus, o céu abriu aqui. Aí vem, mas não tem compromisso e não volta. Mas eu já vi bêbado chegar cambaleando, aceitar Jesus, e nos cultos seguintes ele vir e se tornar um obreiro na casa do Senhor, e hoje são pastores. Por quê? Compromisso. A partir de hoje eu vou me entregar a Cristo e vou viver uma nova vida. Mas nós vivemos num tempo, irmão, onde as pessoas vai trabalhar, estudar, mesmo sem querer, mas fazemos porque assumimos um compromisso, é uma responsabilidade. Quem decide baseado no compromisso permanece constante e alcança resultados duradouros. Quem vive baseado em compromisso, você pode ter certeza, em qualquer área da nossa vida, o casamento só vai permanecer se tiver um compromisso nele. O trabalho, você vai ficar nele muito tempo, vai até se aposentar, se você tem um compromisso. Se você trabalhar pelo salário, se você trabalhar interessado somente na posição, você não vai ficar. Porque a Bíblia diz que José fez diferente dos demais que chegavam lá. Eu imagino José limpando, organizando, aí de repente Potifar olhou assim e disse: rapaz, mas que trabalho diferente é esse? Porque ele fez o que ninguém fazia, ele ia onde ninguém ia, ele surpreendia o seu Senhor de forma que ele teve a confiança do seu Senhor para estar dentro da casa dele. Sabe o que é isso, irmão? Compromisso. Quando alguém faz porque faz com amor, é diferente. Mas quando alguém faz interessado em alguma coisa, não vai durar. Então, em nome de Jesus Cristo, quando a gente faz assim, a gente vai colher frutos e mais frutos no tempo de Deus. O último ponto diz, para nós entender, entenda que
A fraqueza e falhas faz parte da caminhada. 2 Coríntios, capítulo 4, o versículo 8 até o 9. Olha o que Paulo vai dizer. Entenda que a fraqueza, eu disse para os irmãos, constância não quer dizer que tem dia que você não está fraco. Tá, mas você está lá. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Olha aí o que Paulo disse. Então nós passamos a entender que a fraqueza e falha faz parte da nossa caminhada. Todos nós enfrentamos fraquezas e falha ao decorrer da nossa vida. Ou você acha que o pastor Roberto chega aqui todo dia como super-herói? Não, tem dia que sobe aqui só o bagaço. Só a misericórdia de Deus. E você também. Acho que é todo dia que você vem saltando dessa altura, como disse Davi, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Teve dia que Davi chorou, escondido, fugindo do seu inimigo. E muitas das vezes a gente chega na casa de Deus só o bagaço, arrastado, porque isso é coisa do ser humano. E Deus, Ele prova a nossa fé. Deus, Ele nos prova não é quando tudo está bem, é quando as coisas não estão bem. É quando o deserto se apresenta nas nossas vidas, é onde Deus está nos dando oportunidade para passar para uma próxima fase. Entende? Que essa luta não é para te matar. Que esse deserto, essa situação que você está enfrentando, essa luta que você está passando, é Deus te chamando a atenção, para que Ele venha fazer algo surpreendente. Lembra que Abraão está oferecendo vários banquetes, aí Deus diz, pega o seu filho, e vai uma das montanhas, que está em Moriá, e sacrifica ele a mim. Se fosse eu e você, ia dizer, Deus, meu filho. Abraão fez o que Deus quis, mesmo atravessando aquela jornada de dias. Quando chegou lá, Deus tinha um propósito. Vai acontecer coisas ruins para Deus te levar para o propósito. Vai acontecer coisas dolorosas para você ser levado para o propósito da bênção. Vai acontecer situações contrárias e você vai olhar e dizer, mas isso não está certo, alguma coisa está acontecendo. Meu Deus, daqui um pouco você vai cantar o hino da vitória. Porque Deus trabalha assim, irmão. Deus trabalha desta maneira. Mas isso não significa derrota. É como nós lemos aí no 2 Coríntios 4, do 8 ao 9. Podemos até ser abatido, mas jamais destruído. Você chega abatido, mas não está destruído. Você chega cabisbaixo, mas ainda tem a força e a glória de Deus dentro de você. Ainda tem a unção de Deus na sua vida. As quedas fazem parte da caminhada. Por isso não devemos nos martirizar e nem nos entregar à autopiedade todas as vezes que falhamos. Porque tem gente que é assim, quando ele falha, ele larga de vitimismo, larga de choramingar. Ai, já era, não deu, agora acabou tudo. Faz aquele auê, aquele escândalo. Você acha que os homens de Deus não tiveram momentos de fraquezas? Você acha que homens de Deus não tem dia que ele acorda, está na minha vida? Porque eu estou me sentindo tão fraco. Eu estou me sentindo tão vulnerável, meu Deus. Parece que
A glória que eu sentia, não estou sentindo mais. Eu não ouço mais a tua voz falar comigo, ó Deus. Mas é nesse momento que Deus está nos dando oportunidade para crescer um pouco mais. É neste momento que Deus está nos dando vitória. Muitas das vezes, a pessoa na caminhada, vai ter quedas, fracassos, erros. Porque o erro não é o inimigo, o erro é um professor. Porque ele está nos ensinando a não errar de novo. Deus nos ensina através de fracassos. Foi traído, Deus permitiu para você não ser de novo traído. Saber escolher as suas amizades e saber com quem você anda. Saber com quem você abre o coração, e daqui um pouco a cidade inteira está sabendo daquilo que era algo particular. Falaram mal de mim, agora eu vou morrer. Estou morrendo. Morre, crente ruim. Porque quem é crente de verdade é como Davi: eu pequei, eu errei, mas não retira de mim a tua presença. Eu vou me erguer, eu vou me levantar, e o Senhor me fará cheio do Espírito Santo. Está difícil, está doendo, a perseguição está grande, os ataques são muito, mas quanto mais te bate, mais você cresce. Quanto mais te persegue, mais unção e óleo vai jorrar na tua vida. Getsemane é o lugar de imprensar azeitona, é lugar de espremer a azeitona, e quando se espreme a azeitona, esmaga a azeitona, o óleo começa a jorrar, o óleo precioso, o óleo bom. É assim que Deus faz. Deus permite situações em nossa vida que você diz: ai, está doendo, Paulo, apanhei demais, Silas, não é fácil. Daqui um pouco eles começam a louvar, engrandecer o nome do rei, e a Bíblia diz que Deus envia um terremoto e vidas são libertas e curadas para a glória de Deus. Silas, não vou pregar mais não. Olha aí, que Deus é esse? Está doendo, mas está gostoso. Está igual o irmão pastor pregando aí, gritar lá do fundo da igreja: está doendo, mas está gostoso. Está doendo, a palavra está machucando. Jesus, machuca mesmo. Saudade, irmão, desses crentes. Crente valente, destemido, crente que não nega a fé. Crente que você olha para ele todos os dias, ele está ali, às vezes gemendo, se arrastando, mas está dizendo: Deus vai dar certo, já deu certo, a porta está aberta, e quem abriu foi Deus, e ninguém vai fechar a porta que se abriu para a minha vida, ninguém vai destruir os projetos e o sonho que Deus colocou no meu coração. Sentir-se fraco ou cometer erros não significa que Deus deixou de contar conosco. Você sabia que tem gente achando que ele é certinho, tão certinho que Deus só olha para ele? Esses são os que estão mais longe de Deus. Porque todo cristão que tem maturidade, todo dia ele diz: Deus, me ensina, me ajuda. E quando ele vê alguém na pior, ele diz: Senhor, tem misericórdia do meu irmão. Ajuda o meu irmão. Eu vou orar pela vida do meu pastor. Eu vou orar pela vida do obreiro ciclano. Sabe por quê? Porque tem gente querendo limitar o amor de Deus. A irmã Zenate falou lá num culto que teve na casa dela: porque Deus amou o mundo, falou aqui na igreja, de tal maneira. Porque o escritor não teve nem como expressar a grandiosidade do amor de Deus, porque a Bíblia diz que nem a altura, nem a largura, nem profundidade consegue dimensionar o grande amor de Deus. Aí tem gente achando que ele anda na regrinha,
o crentinho religioso, ele pisa nas pedrinhas certas, aí ele é melhor do que todo mundo. Não é assim. Para vencer, muitas das vezes a gente erra. Para sorrir, muitas das vezes a gente chora. Para ter uma mesa farta, muitas das vezes a gente olha na geladeira e só vê água. Para ter uma casa, uma boa moradia, muitas das vezes você vai ter que morar de favor. Sabe o que é isso? É Deus testando a nossa fé. É Deus nos conduzindo ao lugar da glória. Como nós lemos aí, essa leve e momentânea tribulação vai nos trazer um grande peso de glória. As revelações vão acontecer. Porque se nós olharmos as nossas histórias de milagres extraordinários, de bênção, foi nos momentos críticos mais difíceis que a gente viveu. Então, meus queridos e amados irmãos, Jesus não deixou de contar com você que está aqui e com você que está em casa, porque você falhou, porque você errou. O amor dele não mudou por você, ele continua te amando do mesmo jeito. E ele ainda continua acreditando em você do mesmo jeito. Só que ele está dizendo, vai e não peque mais. Levanta, segue o caminho da vitória. Para o final, chegando, ele continua fortalecendo-nos para prosseguirmos. Portanto, a palavra de Deus para a vida de quem está aqui e para quem está nos assistindo: levanta-se, sacuda a poeira e siga em frente. Esta é a palavra de Deus. O segredo é: não pare, não desista. O segredo da vitória de quem é constante é: não pare, não desista. Cala a boca que Jesus não está te ouvindo. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Quem mandou calar é o mesmo que vai voltar para dizer: o mestre está te chamando. Por quê? Porque ele não parou, ele não desistiu, e Jesus restituiu a visão do cego de Jericó. Está difícil, continua, não para. A Bíblia diz que a corrida que nós está proposta para correr, ela não é a corrida. Tem gente que começa nela assim, ó, rápido, rápido, rápido. Daqui um pouco ele está parado, sendo trazido numa marca para trás, vai desvirtuando o caminho, cansado. E quem está constante não para. Essa irmãzinha aí, olha ela lá onde é que ela está. Já está quase no final da corrida. Por quê? Porque é constante, não para, não desiste. Aí o outro está dizendo: eu larguei por causa disso, eu larguei por causa daquilo, me olhou com a cara feia, pisou no meu pé, aquele pastor me falou o que eu não devia ouvir, eu não queria ouvir aquela palavra dura, não era para mim. Vai ficando, vai desistindo, vai culpando Deus, vai culpando a igreja, vai culpando a família, vai culpando o governo, vai culpando todo mundo, mas aquele que é de Deus continua. É ela mesmo, pode dar glória que é ela. É ele ainda, 20 anos passaram e ainda está lá, aleluia. Não pare, não desista. Se você desistir de lutar, quem vai lutar por você? Sabe quando alguém para na caminhada? Quando ele para de sonhar. Se você olhar alguém que não tem sonho, não tem um projeto, não tem objetivo, esse alguém está um morto-vivo. Porque todo homem, todo jovem, toda criança, todo obreiro, ele sonha. Ele tem sonhos. Um dia eu ainda quero pregar lá em Camboriú, os pregadores. Ainda um dia eu quero pregar na igreja fulana de tal, na grande igreja, na Debrais. É sonhos.
Ele está aqui fazendo a obra, está servindo, está ajudando, está cooperando, está se esforçando. Daqui um pouco, quando chamar a atenção de Deus, Deus olha e diz: é diferente, esse aí é diferente, vem cá, vem cá. Aí Deus pega e sopra. Mas tem uns que começa bem e termina mal, porque começa aparecendo aquele avanço, todo mundo olha e diz: meu Deus, é uma missionária, é um profeta. Daqui um pouco, acabou. Porque para servir a Deus tem que ter constância. O que nós lemos lá no início? Se não tem sabedoria, peça a Deus que Ele dá. Deus nos dá sabedoria. Eu lembro de um cartaz antigo que tinha numa loja aqui na cidade. De vez em quando eu passava em frente, era numa imobiliária, de vez em quando a gente passava por ali. Aí eu olhava lá, aí tinha uma garça, um passarinhozão grande, aí estava engolindo uma rãzinha, já estava com a rã, a cabeça da rã já estava quase descendo já para ser engolida, e a rãzinha segurada no pescoço da garça, e assim escrito assim: não desista jamais. Mas se fosse outro, fala: não, pode engolir, vai morrer. Mas ela ainda tinha esperança, dizendo: não vou desistir. Você está mexendo com a rã fulana de tal. Aqui não é qualquer tipo de rã, não. Aqui não é qualquer tipo de crente, não, Satanás. Aqui não é qualquer tipo de obreiro, não. Aqui não é qualquer tipo de pessoa, não. Aqui é alguém comprado e lavado pelo sangue do Cordeiro. Cai por terra. Efésios 4, 13 e 14. Vamos ler mais 2 versículos para encerrar. Vencer a inconstância é escolher firmeza, a perseverança e a confiança em Deus. Conclusão: esse mal atinge principalmente o nosso crescimento espiritual. Olha o que Efésios 4, 13 e 14 diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. 2 Coríntios 15, 58. Por isso a Bíblia nos desafia a sermos firmes e constantes na caminhada. Olha aí para a gente encerrar com esse versículo. Para que não sejais mais meninos inconstantes, levado em rodas por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, engana fraudulosamente. Então vamos, no nome de Jesus, sejamos constantes, não inconstantes, levados por qualquer vento de doutrina. É tempo da igreja entender que muitas vitórias ainda não chegou por culpa nossa, porque hoje quer, amanhã não quer. Aí vem o final do ano e fala assim: eu vou ser melhor, faça aí os seus pedidos e anota aquela lista. Ser um obreiro constante na igreja, quero ajudar as irmãs do circo de oração, quero fazer isso. Aí começa, janeiro, está indo até bom. Fevereiro, o irmão já sumiu. Aí quando chega o final do ano, ele vem de novo para a virada. Aí ele fala assim: agora, pastor, agora é para valer. A gente escuta isso direto, irmão. Pastor, agora pode contar, viu? Aí daqui um pouco, cadê o irmão? Foi embora. Sumiu. Então seja constante. A sua fidelidade te levará a lugares altos. A sua perseverança te trará muitos frutos. Porque só colhe quem espera. Fica de pé para a gente orar junto. Vamos pedir ao Senhor. A irmã Camila, parece que eu vi ela aqui hoje, entrando aqui. Não? Eita, Jeová. Então nós vamos orar, mesmo com esse fundo aí, mesmo pode ser com esse fundo, a gente ora.
Vamos falar com Deus. Como você chegou aqui nessa noite? Como que você está nessa noite? Pastores, obreiros, a gente tem que ser leal a Deus. Muitas das vezes a gente, a Bíblia diz que ainda que esse homem exterior se corrompa, dentro de nós há alguém firme. Ainda que essa carcaça esteja batida por causa das lutas do dia a dia, há uma força dentro de você. A Bíblia diz que não pode apagar o torrão que fomega. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto houver um fôlego de vida, ainda tem chance e capacidade de acontecer coisas grandes. Deus ainda está contando com você, irmã. Deus ainda está contando com você, jovem. Obreiros, Jesus ainda está contando com você. Talvez você está dizendo: mas eu ainda estou muito jovem, muito novo. Jesus quer você assim. Mas eu estou muito velho. Não tem idade para Deus. Ele vai te usar na idade que você está. É só buscar, é só querer, é só acreditar, é só colocar a fé em ação e dizer: eu vou vencer em nome de Jesus. Cadê aquele crente que quando tinha o primeiro amor dizia: se for ter oração eu estou lá? Cadê aquele crente que quando iniciou no ministério dizia: aonde é que tem evangelismo, aonde é que tem vigília, aonde é que tem culto, aonde é que tem trabalho do Senhor, conta comigo? Jesus está chamando de volta. Não viva do passado, porque o templo de Deus, que estava sendo reconstruído aos olhos do templo de Salomão, era nada, e muitos olhavam e desprezavam, dizendo: mas está muito mais aquém. Mas a palavra de Deus era: a glória da segunda casa será muito maior do que a primeira. Deus trará uma glória que você nunca viveu. Você vai viver dias de graça, de poder, de unção, mas depende só de você, depende de mim. Senhor nosso Deus, Tua palavra foi pregada aqui nessa noite. Nos ajuda a continuar constantes. Não deixa olhar para as falhas. Não deixa a gente olhar, meu Deus, para os tropeções, quedas. Não nos deixa olhar para a circunstância. Não nos deixa olhar, meu Deus, para a realidade de muitas das vezes estamos vivendo e ficar paralisado nela. Mas nos ajuda, meu Deus, a transpor esta muralha. Nos ajuda, Deus, a atravessar esse mar. Nos ajuda, meu Deus, a atravessar esse deserto e chegar em terras que me emana leite e mel. Nos ajuda, meu Deus, a viver na plenitude do Espírito Santo. Espírito amigo e consolador, companheiro e fiel amigo. Aqui está a igreja, aqui é aqueles que estão em casa. Visita eles também. Dá força ao cansado. Dá força a quem está abatido. Quem está prostrado, põe de pé, meu Deus. Quem está, meu Deus, aleluia, chorando, traz de volta alegria, Pai. Porque Tua palavra diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Então eu profetizo a vitória da Tua igreja. Eu profetizo a vitória do Teu povo. Eu profetizo a vitória dos Teus filhos e filhas. Em nome de Jesus, seja abençoada. Seja abençoado. Aonde Tu colocares as Tuas mãos, Deus fará milagre. Aonde colocares as plantas dos Teus pés, abençoado será o lugar. E tudo quanto fizeres, prosperará. Mas não te aparte do livro da lei. Não te aparte da palavra, da comunhão, do compromisso com o Senhor, e verás a glória de Deus se manifestar. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém?